Vida e religião. A religião deve ser entendida essencialmente como uma ciência do viver, para que possamos escolher um conjunto de valores desejáveis da vida, nos quais possamos reconstruir sabiamente nossa existência cotidiana. Mas o que exatamente é religião? E como ela se diferencia da filosofia? Enquanto a filosofia explica a vida e nos fornece valores saudáveis para nossa existência, a religião, por sua vez, nos dá modelos para viver plenamente as promessas da filosofia. Por isso, a religião é chamada de filosofia de vida em nosso cotidiano. Os profetas, videntes e sábios eram homens de grande sabedoria que observavam a vida como um todo, através de sua mente e intelecto. Eles estudavam o grande tema da vida, guiados por seus espíritos puros. Por vida não queremos dizer um determinado período da história, mas a vida como um todo. Nossa religião e orações nada mais são do que a soma das sábias verdades transmitidas desde o início de nossa história. De acordo com o Vedanta indiano, uma filosofia não pode por si mesma abençoar nenhuma geração. Saber acalmar a dor de cabeça não é suficiente para eliminar a própria dor. Primeiro o remédio tem que ser prescrito, depois ingerido e depois assimilado pelo organismo, só para depois esperar os resultados desejados. O mesmo princípio se aplica à religião e filosofia de Zaratustra. Uma comunidade é feliz apenas na medida em que seu comportamento e modo de vida estão em harmonia com as verdades filosóficas de sua religião. Nos tempos modernos da ciência e da lógica, os seguidores da religião de Zaratustra estão divididos. Por um lado, aqueles que governam suas vidas através da filosofia das antigas escrituras, e por outro lado, os buscadores do conhecimento moderno. Ironicamente, ambos os lados da comunidade estão falando a mesma língua, o que significa a preservação da grande religião zoroastriana. No entanto, há uma grande diferença. Os buscadores modernos de conhecimento parece que não querem entender a linguagem antiga das escrituras do zoroastrismo. Hoje existem tantos grupos quantos membros dentro da comunidade zoroastriana. Existem os pensadores tradicionais e os radicais, os ortodoxos e os reformistas, os pró-conversões e os exclusivistas, os eruditos tradicionais e os eruditos da reforma, os parsis da Índia e os zoroastristas do Irã, os pensadores progressistas e os pensadores intolerantes, etc. Infelizmente, há grupos que, guiados pelo cientificismo materialista, se proclamam detentores da verdade, uma verdade respaldada por perfeito conhecimento intelectual e absoluta precisão científica, mas que consequentemente os leva a se sentirem privilegiados e no direito de subestimar qualquer outro grupo de pensamento. A incerteza e confusão que reina em alguns setores da religião zoroastriana, devido a argumentos intelectuais, não se deve à futilidade ou incompetência da ciência religiosa, mas à própria incapacidade de seus adeptos em compreender o significado mais profundo de suas escrituras e a autodisciplina necessária para manter a pureza na ordem mais elevada. As novas formas de pensar são de alguma maneira incapazes de compreender as velhas ideias de disciplina ritual e religiosa, e acabam sempre buscando fórmulas leves e rápidas. É um fato triste que toda tradição, costume ou rito antigo é atualmente desprezado por muitos de nós como algo indigno de nossa intelectualidade moderna. Aqui devemos fazer as seguintes perguntas. Por que os zoroastristas de nosso tempo sempre procuram desafiar as tradicionais regras religiosas? Se as leis da biologia, física e astronomia não mudaram em séculos, então por que as leis da religião e da moral, reveladas por Deus, através dos homens santos, não podem permanecer ortodoxas? Por que essa nova civilização, que diviniza o materialismo e a intelectualidade, despreza e rejeita a tradição religiosa, a rotulando com o estigma de velha e supersticiosa e indigna dos tempos atuais? Por que eles sentem que têm a autoridade que a ciência intelectual lhes dá para demolir os fundamentos de qualquer religião, mesmo sabendo que a ciência não é de forma alguma exata, e que é reformulada a cada nova descoberta? A necessidade imperativa hoje da comunidade zoroastriana é realizar uma autoanálise, uma introspecção, em busca das reformas internas que devemos realizar em cada um de nós, antes de podermos pensar em reformar nossa religião. Por isso, cada um de nós deve procurar responder por si mesmo aquelas perguntas que fizemos antes. Autocontrole e educação são os dois egos que constituem a autodisciplina.
Antes de decidirmos reformular nossa religião, devemos governar nossos egos inferiores que estão cheios de egoísmo, ganância e vaidade. A singularidade individual deve ter precedência sobre as necessidades pessoais, e assim como impulso não é inspiração, conhecimento não é sabedoria, desejo não é afeição, e luxúria impulsiva não é amor verdadeiro, assim também a vida sem religião é vazia. Muitos zoroastristas, ignorantes em assuntos religiosos e intoxicados pela modernidade, o império dos números e das coisas fáceis, muitas vezes parecem se sentir cansados de nossa fé e ansiosos pelos atalhos oferecidos por alguns grupos de pensamento em sua corrida para oferecer um pacote, sob medida para o crente de hoje. Se uma carruagem for puxada por 4 cavalos selvagens, cada um deles puxando com toda a sua força em 4 direções diferentes, tal ação não apenas afastará a carruagem cada vez mais de seu destino, mas acabará por dividi-la em vários pedaços, provocando sua destruição. A mesma parábola pode ser aplicada hoje à religião de Zaratustra, pois, o empurrar e puxar de vários cantos e direções destruirá e desintegrará o próprio tecido da grande religião zoroastriana. Assim, o que nos falta hoje é uma fé permanente e fundamental no Criador que sustentou a comunidade zoroastriana nos bons e maus momentos. Se os zoroastristas agirem com inteligência, a grande carruagem que é o zoroastrismo, uma religião verdadeira e revelada, nunca irá perecer. Ela resistiu, cresceu e sobreviveu por milhares de anos e continuará a fazê-lo até o fim dos tempos.